Que bueno. Abra sua Bíblia, por favor. Abre tu Biblia Em Efésios, Efesios capítulo 1. capítulo 1. Amém? Amén. No versículo 1, Versículo 1. diz assim: Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Amém. Amén. Amém? Amén. O que Paulo está falando? ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Que ele foi chamado. Que él fue llamado. Por quem? ¿Por quién? Hein? ¿Por quién? Por quem? Pablo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad De Dios. de quem? De Dios. De quem? De Dios. De quem? De Dios. Não do pastor? No. Não de homens. No. De Dios. La voluntad de Dios a los santos y fieles. Cristo Jesús. Fieles em... Cristo. Vamos nos submergir? Nos vamos a sumergir. Amém? Amén. Não é Jesus. Que é Jesus? Salvação. Quem estuva cá sabe. Em Cristo, En Cristo. aperfeiçoamento. El perfeccionamiento. Mira, Mira, entenda algo. entienda algo. Paulo Pablo foi chamado fue llamado por Cristo por Cristo e não por homens. y no por hombres. Entenda algo. Entienda O algo. apostolado dos últimos dias El apostolado de los últimos días é um chamado es un llamado iminente inminente para a igreja, para la iglesia, mas um apostolado más un apostolado conectado a Cristo, conectado a Cristo, não um apostolado no apostolado de homens. de hombres. Entenda algo. Entienda O algo. ministério apostólico El ministerio apostólico concede identidade, dá identidade. consigue y da identidad. Ele libera identidade. Él libera identidad. E quando nós temos o ministério apostólico, Y cuando nosotros tenemos un ministerio apostólico, somos ativados. somos activados. Paulo diz assim: Pablo dice así: apóstolo de Cristo. apóstolo de Cristo. Hoje nós temos apóstolo de denominações. Hoy tenemos apóstoles de denominación. Escuta, Escucha, Deus não está preocupado com apóstolos de denominações. Dios no está preocupado por apóstoles de denominación. Cristo não instituiu apóstolo para denominações. Cristo no instituyó apóstoles de denominación. Líderes de denominações Líderes de denominación. são bispos, Son bispos, episcopado. episcopado, Obispos. obispo. Obispos episcopales. Isso. Deus estabeleceu Dios estableció o apostolado el apostolado para dar identidade. para dar identidad. Uma igreja que não tem Una iglesia que no tiene apóstolos, ela apóstoles, não tem identidade. ella no tiene identidad. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Eu, apóstolo El apóstol de Cristo, de Cristo, pela vontade de Deus, por la voluntad de Dios, aos santos. a los santos. Entenda algo. Entienda algo. Só pode compreender Solo podemos entender o apostolado el apostolado quem entende quien entiende a graça. la gracia. A graça de Deus La gracia de é a Dios manifestação exata es la manifestación exacta do reino. del reino. E quem é a graça? ¿Y quién es la gracia? Cristo. Cristo. Por isso Cristo Por eso Cristo habita em nós. habita en nosotros. E uma vez que Ele habita em Y nós, una vez que Él habita en nosotros, temos uma esperança. tenemos una esperanza. Qual? ¿Cuál? Da glória. La gloria. E entenda algo. Entienda algo. A glória La gloria não é futura. no es futura. A glória La gloria é presente. es presente. Não sou mais eu que vivo. Ya no soy yo el que vivo. Não sou mais eu que vivo. Ya no soy yo el que vivo. Mas Cristo Mas Cristo vive em mim. Em mim. Repita comigo, em mim. repita en mí. Bem alto, em mim. Se Ele habita em mim, Si Él habita en mí e Ele é a expressão exata y Él es la expresión exacta de Deus, de Dios, se Ele é a graça, si Él es la gracia, se Ele é o reino, si Él es el reino, Ele já habita em mim, entonces Él habita en mí. eu já tenho tudo. Entonces yo ya tengo todo.
Mas estamos esperando Jesus voltar. mas estamos esperando que Jesús vuelva. A igreja prostituta La iglesia prostituta está esperando Jesus voltar. está esperando que Jesús Porque vuelva. ela é a noiva. Porque nosotros somos la novia. Não, a igreja prostituta La iglesia prostituta. está esperando Ok. Jesus voltar. Ok. La iglesia prostituta está esperando que Jesús vuelva Quando ela é noiva. cuando ella es la novia. Entenda. Entienda, Noivo novio e noiva. y novia Não sei como habla cá. Não. Não pode ter relação sexual. no pueden tener relaciones Não sexuales. pode ter intimidade. No pueden tener E intimidad. em Efésios Y en Efesios diz dice que somos íntimos que somos íntimos de Cristo. de Cristo, Que nós estamos assentados nele. que nosotros fuimos sentados a diestra de Él. Não, nele. A destra é o lado. Estamos assentados nele. Estamos sentados en Não Él. a destra é lado. Ok, tá bom. A Bíblia habla. A Bíblia habla. Que estamos assentados nele. Que estamos sentados en Él. Eu preciso de um casal aqui. Necesito de un Marido y mujer. un matrimonio aquí. Pastor, Por favor, corre. Uma cadeira. una silla, por favor, rápido. Aquí hay dos. No, aquí hay. Uma ou dois? Você pode puxar. Uma ou dois. Uma. Sim. Cá, senta cá. Seu marido ou seu irmão? Sim. Senta aqui. Mira, Jesus Cristo. Jesucristo, La iglesia. la iglesia, Senta. Isso. Assentados nele. sentados en Él. Intimidade. Intimidad. Uno. Em Cristo. Em Cristo. Não são mais noivos. Ya no son novios, São maridos e mulheres. son maridos Íntimos. íntimos. Escuta. Escucha. A igreja de reino La iglesia de reino não é noiva. no es novia, É esposa. es esposa. Mas se habla isso para a religião, Mas si tú hablas eso para la religión, não é heresia. es como si estuvieras hablando de herejía. Eles não leem Paulo. Ellos no leen a Pablo. Somos Somos uno em Cristo. en Cristo. Cristo, Cristo, cabeça. cabeza. Igreja, Iglesia, corpo. cuerpo. O que Cristo pensa, Lo que Cristo piensa, a igreja la pensa. iglesia piensa. E Cristo ordena, Cristo ordena, a igreja faz. la iglesia hace. Mas hoje, Mas hoy, o que nós temos lo que nosotros é uma tenemos igreja es una que iglesia faz o que quer. que hace lo que quiere. Así es. Entenda algo. Entienda algo. Já existe Ya existe modelo un modelo original. original. Fomos criados Fuimos creados desde antes desde antes da fundação de do la mundo. fundación del mundo. O desenho El diseño da sua vida de su vida já está feito. ya fue hecho. O que você tem que fazer Lo que tú tienes que hacer é procurar, es intentar, procurar, entender, buscar, buscar, entender entender o que está escrito a seu respeito. lo que está escrito a tu respecto. Sabe quando eu entendi? ¿Sabe cuando yo entendí? Quando eu parei. Cuando yo paré. Escuta, Escucha, Deus vai parar pessoas aqui. Dios va a parar personas aquí. Eu tive que parar. Yo tuve que parar, detenerme. Parar de fazer trabalho para a religião. Tuve que de hacer, trabajar para la religión. E tive que compreender Y tuve que entender que eu não era apóstolo. que yo no era apóstol. Que eu não era apóstolo Que yo no era apóstol para a religião. para la religión. Para uma denominação. Para uma denominação. Que eu era apóstolo Que yo era apóstol para a igreja. para la iglesia. Chamado por Cristo. Llamado por Cristo. Para Para santificar. santificar. Para dar identidade. Para dar identidad A igreja. a la iglesia. A igreja de hoje. La iglesia de hoy. A igreja da religião. A la iglesia de la religión. Ela corre atrás de um mover. Ellas corren tras de un mover. Ela quer um homem. Ella quiere un hombre. Ela quer as suas emoções fluindo. Ella quiere sus emociones fluyendo. A igreja de reino, La iglesia de reino. ela simplesmente Ella simplemente para. E ela só segue y ella solo sigue quando Deus manda. cuando Dios manda. Moisés, Moisés, vocês só vão andar tú solo vas a andar quando a nuvem determinar. cuando la nube lo determine.
Eles só andavam no deserto Ellos solo andaban en el desierto quando a nuvem se movia. cuando la nube se movía. Entenda. Entienda, O ministério apostólico, el ministerio apostólico, o ministério el profético ministerio profético não se move no se mueve pela sua vontade, por su por uma voluntad, denominação. por una denominación. Ele se move Él se mueve pelo poder de por Deus, el poder de Dios, pela vontade de por Deus, la voluntad de que é Dios, boa, que es buena, que é perfeita que es perfecta, e que é que agradável. es agradable. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así es. Amén. Mira, cá, vem cá. Ven para acá. Novamente, por favor. Vem cá, não fica aqui. Jesus Jesús e a igreja. y la iglesia. Imagina, Imagina, e eu, y yo, apóstolo apóstol da igreja. de la iglesia, Da igreja. de la iglesia, Da igreja. de la iglesia, Não de Cristo. no de Cristo. Igreja! Iglesia, Vamos fazer entretenimento! vamos a hacer Porque entretenimiento, necessitamos de pueblo! porque necesitamos de pueblo. Bora! E Jesus é o cabeça. Y Jesús es la Está cabeza. assim. Não dei esse comando. Yo no di esa orden, Eu não falei isso. yo no hablé eso. E a igreja tá. Y la iglesia está, Vamos, balhando. Quando na verdade deveria estar chorando. cuando de verdad la iglesia debería estar llorando. No século atual, En el siglo actual, a igreja não tem que fazer festa. la iglesia no tiene que hacer Ela fiesta, tem que chorar. tiene que llorar. Amén. 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 Fazemos festa Hacemos fiesta quando tá tudo bem. cuando todo está bien. E não tá bem. Y no está bien, As coisas estão difíceis. las cosas están O difíciles. mundo está sendo destruído. El mundo está siendo Crianças destruido. estão morrendo de fome. Los niños están muriendo de Mas a hambre. gente não está se preocupando. Mas nosotros no nos estamos Porque a preocupando. igreja da religião, Porque la iglesia de la religión, ela quer foco. ella solo quiere... No, Não foco. foco, Quiere luz. ser el centro. Só quer ser o centro, show. Quando na verdade, Cuando en la verdad, não fomos chamados. nosotros fuimos llamados. Não fomos. No fuimos Para llamados estar aqui dentro. para estar aquí E adentro, sim lá fora. pero sí afuera. A terra En la tierra nos foi entregue. nos fue entregado. O nosso papel Nuestro papel é restaurá-la. es restaurarla. Atos, Hechos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 21, versículo 21, diz assim. dice así. Aí. A quem de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Mira, Mira, restauração. restauración. O profeta da restauração El profeta de la restauración é Elias. es Elías. Elias representa Elías representa a restauração la restauración de tudo. de todo. A tradução King James En la traducción King James fala o seguinte: habla lo siguiente, que os céus que los cielos o retenha lo retiene até que hasta que todas as coisas todas las cosas sejam restauradas. sean restauradas. Cristo Jesus Cristo Jesús só vai voltar solo va a regresar quando todas as coisas cuando todas las cosas forem fueran restauradas. restauradas. Sabe o que eu entendo? ¿Sabe que entiendo? Que a igreja Que la é iglesia responsável es responsable pela volta de Cristo. por el regreso de Cristo. Amén. Mas estamos preocupados Mas estamos preocupados com shows. con shows. Qual pregador que vai vir? ¿Cuál es el predicador que va a venir? O que vai o cantante, então, em Brasil, os cantantes têm mais valor do que os predicadores. En Brasil los cantantes tienen más valor que los predicadores. Se dão mais oferta Dan más ofrendas para cantor para cantor do que o pregador. que para el predicador. En Latinoamérica también. E assim? Também. E o cantor canta duas músicas antigas Y el adorador canta dos músicas antiguas e vai embora. y se va. E o pregador Y el predicador e nada, y nada, nem água. ni siquiera agua. Precisamos restaurar todas as coisas. Necesitamos restaurar todo. E a restauração de todas as Y coisas la restauración de todas las é cosas fazer a igreja es hacer a la iglesia voltar ao modelo original. por regresar al modelo original. Amén. Amén. Eu sinto Cristo acá.
Yo siento a Cristo. Entonces, Entonces, Cristo está aqui. Cristo está aquí E a igreja y la iglesia está fazendo entretenimento. está en entretenimiento. Cruzadas de Cruzadas sanidade, de sanidade. por aí vai. Eu curo, Yo eu sano, curo yo sano e você me dá plata. y tú me das plata. Não há isso cá. No hay eso. Só no Brasil. Solo en Brasil. Precisamos entender algo. Necesitamos entender algo. Que quando tudo é restaurado, Cuando todo es restaurado, tudo pode acontecer. todo puede acontecer. Finanças, Finanzas, cura, sanidad, milagres, Milagros. restituição, restitución, tudo. todo. Quando Cristo é o centro, Cuando Cristo es el centro, Ele é o cabeça. en la cabeza, Então o corpo entonces el cuerpo não vai sofrer. no va a sufrir. A igreja sofre La iglesia sufre como corpo, como cuerpo porque Cristo não está sendo a cabeça. porque Cristo no está siendo la cabeza. Amém. Así es. Assim é. Así es. Apóstolo, por que você não prega uma mensagem boa? Apóstol, ¿usted por qué no da una enseñanza buena? Porque eu não sou palhaço. Porque yo no soy payaso. Amém. Assim é. Palhaços são conduzidos Payasos son conducidos para gerar entretenimento. para generar entretenimiento. Apóstolos Apóstoles são chamados son llamados para confrontar identidades para confrontar Amén. la identidad e fazer a igreja voltar ao modelo original. y hacer que la iglesia vuelva al modelo original. Amém? Amém. Tá Amém. bom, amém. Amém. Amém? Não há poder No hay poder se não tem fundamento. si no tiene fundamento. Você já reparou? Tú ya te pusiste a pensar, Ou você conhece alguém o tú conoces a alguien que foi curado que fue sanado e passou alguns dias, y pasó algunos días voltou a ficar enfermo? y volvió y quedó otra vez enfermo. Quem já viu isso? ¿Quién ya vio eso? Sabe o que acontece? ¿Sabe qué acontece? Não tem fundamento. No tiene fundamentos. A manifestação La manifestación de sinais de señales precisa ser respaldada necesita ser respaldada com fundamentos. con fundamentos. Então não adianta. Entonces no Ai, eu aguanta. tô curabababás. Escuta, Deus falou comigo aqui agora. Dios habló conmigo ahora. A era de milagres La era de milagros foi com os evangelistas. fue con los evangelistas. E agora? Y ahora Não é tempo dos evangelistas. no es tiempo de ser evangelista. Agora Ahora são tempos son tiempos dos apóstolos de los e apóstoles dos profetas. y de los profetas. Então a era Entonces la de era cura e de milagres sanidad y passou, pasó. porque a era agora Porque la era de ahora é ser aperfeiçoado es ser perfeccionados em Cristo. en Cristo. E se eu estou em Y Cristo, si yo estoy en Cristo, eu sou completamente curado, yo soy completamente sano, restaurado, restaurado, vivo em plenitude. vivo en plenitud. Os evangelistas, Los evangelistas, eles foram chamados ellos fueron llamados para salvar, para salvar, para curar, para sanar, para libertar. para libertar. Amém. Necessitamos deles. necesitamos de ellos. Mas a era atual, Mas la era actual deste século, de este siglo não são mais deles. no son más de ellos. Sabe de quem é? ¿Sabe de quién Dos es? apóstolos e De profetas. los apóstoles, Ou seja, Ou da seja, base dos céus, de la paz del cielo, não, base, de la base del cielo, manifesto na terra, manifestada en la tierra, apóstolos Apóstolos e profetas, e profetas. que é a base que es la base da igreja de primitiva. la iglesia primitiva. Amém. Sim, Senhor. Assim é. Uau. Porque se nós formos Porque si nosotros acreditar porque si nosotros fuimos acreditados, que não. Se nós formos acreditar que o tempo é dos evangelistas, porque si nosotros vamos a acreditar que este es el tiempo de los evangelistas, só vamos querer salvar solo vamos a querer salvar e não vai haver fundamento. y no va a haber fundamento. Porque os evangelistas Porque los evangelistas não aplicam fundamento. no aplican el fundamento. Quem aplica fundamento Quien aplica é o fundamento apóstolo. son los Amém. apóstoles. Assim é. Assim é. Quem está entendendo? ¿Quiénes entendieron? Graças. Gracias. Ah, não. Fica aqui. Quédate. Mais. Então, Entonces, Cristo Cristo começa a trabalhar comienza a trabajar e a puxar. y a Se segura-se. E puxar a igreja para trás. empujar a la iglesia para atrás, a No. jalar para atrás. Quem comanda sou eu. Quien comanda soy yo. Sabe por quê? ¿Sabe por Tem qué? muitos ministérios Hay muchos que ministerios quebram. que Que quiebran, sí,
é porque Cristo es porque Cristo não é o cabeça. no es la cabeza. Mas quando Deus Mas cuando Dios tem um propósito tiene un com a propósito igreja local, con la iglesia local, Ele para a igreja Él para la iglesia para tratamento para tratarlo e restitui a igreja y restituye la iglesia na intimidade en la intimidad e restaura a y igreja restaura la para o iglesia propósito. para un E propósito. aí a igreja flui. Y ahí la iglesia fluye, Pero Ele conduzindo. pero Él conduciendo. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Así es. Quantos estão compreendendo? ¿Cuántos están entendiendo? Sim ou não? ¿Sí o no? Está entendendo? A mensagem apostólica El mensaje apostólico não foi feita para agradar a sua alma. no fue hecha para agradar tu alma. A sua alma é falha. Tu alma falla. A Bíblia fala La Biblia dice em Provérbios en Proverbios 21 que o 21 coração do homem é falho. que el corazón del hombre falla. Amén. Amén, amén. Así es. Se o coração do homem é falho, Si el corazón del hombre falla, não podemos nos conduzir no podemos conducir pelas emoções. por las emociones. Quantos estão entendendo? ¿Cuántos están entendiendo? Chamados desde antes da fundação do mundo, Llamados desde antes de la fundación del mundo, com um propósito. con un propósito. Qual o propósito? ¿Cuál es el propósito? Manifestar Manifestar o reino de Deus. el reino de Dios. Não fomos No chamados, fuimos llamados, não, no, para manifestar para a manifestar nossa vontade. nuestra voluntad. Por mim, Por mí, eu não estaria em Colômbia, yo no estaría en Colombia, porque eu tenho muitas coisas para fazer no Brasil. porque yo tengo muchas cosas para hacer en Brasil. Já tenho problemas para resolver no Brasil. Ya tengo problemas para resolver en Brasil. Mas qual é a vontade? Mas ¿cuál es la voluntad? Boa Buena, Perfecta. perfecta e agradável. y agradable. Se é boa, Si es buena, se é boa, si es buena, se é perfeita, si es perfecta, se é agradável, si es agradable, eu sigo ela, yo sigo a ella. porque é a vontade de Deus. Porque la voluntad de Dios. Você quer saber Tú quieres saber quando o que você precisa cuando tú necesitas. de algo? Você quer De saber algo. que quando você necessita de algo, Se tu vem quer- de Deus, Si tú quieres saber cuando necesitas algo, si viene de Dios, você precisa, a primeira coisa, entender lo que tú necesitas entender é que aquilo que Deus vai lhe pedir, que aquello que Dios te va a pedir, você não vai gostar. a ti no te va a gustar. Amén. Mas Mas é bom, es buena, perfeito perfecta e agradável. y agradable. Quando nós entendemos isso, Cuando nosotros entendemos eso, começamos a corresponder. comenzamos a corresponder. Não podemos nos deter No nos podemos detener nas en dificuldades, las dificultades, mas nós precisamos compreender mas nosotros necesitamos entender a vontade do Pai. a la voluntad del Padre. Entenda algo. Entienda algo. Deus não te chamou Dios no te llamó para abrir ministério. para abrir ministerio. Deus não está preocupado Dios no está preocupado se você tem ministério ou não. si tú tienes ministerio o no. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Prédio Lugar quebra, se acaba, cierra. O maior problema da igreja atual El mayor problema de la iglesia actual é que a igreja es que la iglesia, ela está se corrompendo ella se está corrompiendo com prédios, con lugares, com templos, con templos, quando na verdade cuando en la verdad a resposta de Deus para a geração la respuesta de Dios para la generación é a igreja. es la iglesia. Amén. Amén. Amén, amén. Así es. Chega de implantarmos mais um ministério. Deja de implantar Não, más. chega. Acabou o tempo Acabó el tiempo de de vivermos implantando os ministérios. estar implantando ministerios. Chegou a hora Llegó la hora de implantarmos de implantar o reino. del reino. Amém. Chegou a hora Llegó la hora de não implantarmos de no plantarnos igrejas, iglesias, prédios, lugares, templos, mas implantarmos mas sí implantar o reino de Deus el reino de Dios na vida das pessoas. en la vida de los Escuta algo. Escucha algo. As pessoas no Brasil Las personas en Brasil estão cansadas están cansadas dos templos. de los templos. As pessoas não estão cansadas Las personas no están cansadas dos pastores. de los pastores. Elas estão cansadas Ellas están de cansadas uma realidade de una realidad falida fallada que nós ainda estamos alimentando. que nosotros aún estamos alimentando.
O reino de Deus El reino de Dios não se move no se mueve em templos. en templos. O reino de Deus El reino de Dios se move se mueve em pessoas, en personas que entenderam que entendieron o Kairos de Deus. Gloria a Dios. O maior problema da igreja El mayor problema de la é iglesia que queremos abrir templos, es que queremos abrir templos, porque os templos porque los templos alimentam alimentan a nossa alma ferida, nuestra alma herida, que não foi tratada. que no fue tratada. O que mais temos Lo que más tenemos hoje são pastores, São pastores frustrados. que foram feridos no mundo. que fueron heridos por el mundo. Muitos pastores Muchos que pastores nem foram chamados, que ni fueron llamados, mas fizeram curso mas hicieron el curso e abriram uma porta. y abrieron una puerta. Escuta, Escucha, Deus vai começar Dios va a comenzar a limpar a limpiar a casa de la Israel. casa de Israel. Amén, amén. Así es. Porque parece que ministério Porque parece que el ministerio se tornou emprego, se volvió un empleo, uma profissão. una profesión. Ministério não é profissão. Ministerio no es profesión. Ministério Ministerio é chamado. es llamado. Ya. Eso es cierto. Santo. Por isso a igreja atual Por eso la iglesia actual não manifesta a glória de no Deus. manifiesta la gloria de Dios. Cantamos, revela tu glória, revela tu glória. Cantamos, revela tu gloria, revela tu gloria. Mas a glória já foi Mas revelada. la gloria ya fue revelada. Cristo em nós, Cristo em nós. esperança de glória. Esperanza de gloria. Ei, a glória de Deus La gloria de Dios, é o Filho de Deus. del Hijo de Dios. A glória de Deus La gloria de é Dios, o Hijo de Deus. de los hijos de Dios. Não, não. A glória de Deus é o Hijo de Deus. Hijo de Dios, Sim, não os hijos. del Hijo de Dios. Não, não. De não, Hijo não. de Dios. Isso. A glória de Deus La gloria de Dios é es o Filho de Deus. Hijo de Dios. Isso. Ah, ok. La gloria de Dios es Hijo de Dios. Amén, amén. Amén. A esperança de glória La esperanza de é gloria o Filho de Deus. es Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesus Jesús é o Filho de Deus. es Hijo de Dios. Então Ele é a esperança de glória. Entonces Él es esperanza de gloria. Amén. Precisamos mudar. Necesitamos mudar, cambiar. Sabe o que passa, Maurício? Pastor Maurício? Vamos abrir o ministério para manifestar a glória de Deus. Vamos a abrir un ministerio para manifestar la gloria de Mas a Dios. glória de Deus já foi manifesta. Mas la gloria de Dios ya fue manifiesta. Está em você. Está en ti. Olha para o teu irmão. Mira a tu hermano. A glória de Deus aí. Mira la gloria de Dios ahí. Mas queremos algo externo. Mas queremos algo externo. A glória de Deus La gloria de Dios não está no está em homens en hombres que querem estrelas. que quieren estrellato. Así es. A glória de La Deus. gloria de Dios. Ai, Padre meu. Ay, Dios mío. A glória de Deus La gloria de Dios não está no está em templos. en templos. A glória de Deus La gloria de Dios não está no está em quem declara que está fazendo avivamento. en quien declara que está haciendo avivamiento. Amém. Avivamento não se faz. El avivamiento no se hace. Avivamento se El manifesta. avivamiento se manifiesta. E só pode manifestar avivamento Y solo puede manifestar quem avivamiento carrega a glória. que está cargado de gloria. Amém. Cristo É a glória. es la gloria. Gloria. E como sabemos? ¿Y cómo sabemos? É frenético, não? No. E como ¿Y sabemos cómo sabemos que um irmão, que un hermano, que um que un pastor pastor carrega a glória? carga la gloria? Como podemos saber? ¿Cómo podemos saber que un hermano carga la gloria? Testemunho. Por los hechos y los testimonios. Manifestación. Esa manifestación. Pelos frutos. Por los frutos. Eu hago avivamento, Yo hago avivamiento, mas não pago o que comprei. mas no pago lo que compré. E tenho a glória. Y tengo gloria. Irmão, sabe qual é a verdade? ¿Sabe cuál es la verdad? A igreja toda está assim. Toda la iglesia está así. Não tem caráter. No tiene carácter. Compra e não paga. Compra y no paga. Mente.
miente, fornica, fornica, mentirosos. mentirosos. Essa é a igreja de hoje. Esa es la iglesia de A hoy. igreja que não passou pela cruz. La iglesia que no pasó por la É a cruz. igreja que está olhando para a cruz. Es la iglesia que está mirando hacia la cruz. Porque não quer passar pela cruz. Porque no quiere pasar por la cruz. Está embaixo, Está debajo, escondido, escondido, olhando. mirando. Igual os discípulos de Jesus. Igual que los discípulos. Estavam olhando. Estaban mirando. Ninguém se manifestou. Nadie se movió. Sou discípulo. Soy discípulo. Quero morrer também. Yo también quiero Não, morir. ficou todo mundo olhando. Todo el mundo se quedó Escuta, mirando. Escucha. Cristo não nos chamou Cristo no me llamó para olhar a cruz. para mirar la cruz. Cristo nos chamou Cristo nos llamó para ser para ser resultado da cruz. resultados de la cruz. Cristo obedeceu Cristo obedeció até que foi